na tela para vocês, como diria o da Atena, as contas do Galo. Olha aí, ó, receita 2023, 439 milhões, 2024, 657 milhões, superávit operacional, que o Rodrigo vai explicar, 8 milhões, déficit operacional 91 milhões, dívida líquida, rapaz, olha só, aumentou, hein, de 1,3 para 1,4, débito com bancos 502 milhões, a Arena MRV 410, negociações de atletas, gestão 20 a 24, compras 880 milhões, vendas 482 milhões. Aí se explica também boa parte desse déficit, dessa dificuldade. Comprou mais do que vendeu, não tem segredo, é igual o seu cartão de crédito, gastou mais que devia, aí, amigo, você está com um problema, e um problema grave, Rodrigo Matos. Então, não foi à toa que o Galo resolveu vender o Paulinho, pela bala que vendeu, hein? É. Se lembrar, quando chegaram os 4 R's, né, que era a família Menin, o Rubens e o Rafael, mais o Ricardo Guimarães, mais o Renato Salvador, em 2020, eles começaram a investir muito e o Galo se tornou ali um player, como se chama atualmente, no topo, na elite do futebol brasileiro, disputando com Flamengo e Palmeiras, né? E na época eles fizeram um quadrinho todo bonitinho dizendo que ia investir isso tudo e iam baixar a dívida em 4, 5 anos e tal. Não sei se vocês lembram, teve várias apresentações. Bom, isso não aconteceu. O clube acabou virando SAF, comprado pelos próprios Menin, e eles compraram com o dinheiro que eles já tinham emprestado para aquela gastança toda. E, então você teve uma redução, se vocês lembrarem, ano passado a gente falou disso, estava em 2 bilhões a dívida, caiu para 1,3. Só que essa dívida é muito grande ainda com bancos. E no caso da Arena MRV, a dívida é um instrumento chamado CRI, mas é um instrumento bancário e é Selic também, juros Selic igual. Você imagina com o Selic subindo do jeito que está, o Galo está preso numa armadilha. A verdade é essa. O plano que foi feito lá atrás era um plano completamente equivocado. Plano feito por empresários que gerem muito bem as empresas dele, mas a gestão deles no Galo financeira foi completamente equivocada. Eles não deixaram rolar uma dívida gigante de juros para continuar investindo, como a gente vê aí nos últimos 5 anos, gastaram quase o dobro do que receberam de dinheiro, sem ter lastro, o futebol era insustentável, né? Não gerava receita, e hoje que o Galo aumentou a receita dele, também por causa da Arena MRV, e, por exemplo, quando a gente fala superávit operacional, o que significa? Se o Galo não tivesse essas dívidas todas lá para trás, o futebol dele seria sustentável, até porque eles deram uma reduzida no gasto com o futebol, né? Até aumentou o gasto total, mas assim, reduziram o investimento com jogador, esse tipo de coisa. Só que tem o lado de trás, aí vai crescendo por causa de juros. Então, o Galo está preso hoje numa armadilha que ele não vai sair se não tiver um aporte para pagar essa dívida bancária, porque ficar colocando dinheiro, 100 milhões aqui, 200 milhões aqui, cada ano para fechar o buraco, vai resolver o assunto. O clube vai ter que conter o gasto, vai virar um clube vendedor, como foi agora com o Paulinho, e essa é a justificativa da negociação do Paulinho, faz todo sentido financeiro, não tinha como rejeitar uma oferta dessa feita pelo Palmeiras, precisava pegar esse dinheiro, aí a gente já ouve assim, mas aí tem que contratar não sei quem, papapá. Para a situação que está posta, o que tinha que ser feito é ter um aporte grande para matar essa dívida bancária, e aí a dívida da Arena você ia administrando com o dinheiro da Arena. Saber que não teria, de repente, uma receita da Arena para ir pagando a Arena. Mas insistir nessa coisa de continuar girando essa dívida não vai acabar nunca, porque a dívida é muito alta e a Selic só sobem os juros no Brasil. Então, o Galo está preso na armadilha que ele se colocou desde 2020. Só não sei se foi escolha da torcida, né? Porque a escolha foi dos empresários, na época a torcida apoiava. Vamos lembrar que quando a gente apontou todos esses problemas lá atrás, e a torcida dizia, quem são vocês que entendem de gestão? São os bilionários que entendem de gestão, e aí a gente está vendo o que está posto hoje em dia. Ou seja, PVC precisa ter uma mudança de rumo, né? Nessa questão, um olhar diferente. Eu vi recentemente
o Rubens Menin falando, torcedor do Galo, fiquem tranquilos, que a gente vai reinvestir o dinheiro em contratações, mas, né, perceba que o Atlético está muito lento no mercado, também está bem devagar com relação a contratações, ficou assustado com o salário do Rony, enfim, tem que mudar o rumo e fazer um outro fundo, né? Para liquidar essa dívida bancária que estrangula as finanças do clube. E agora, hein, eu fico pensando, cara, porque eu fico pensando no torcedor, né? Me colocando um pouco no lugar dele. O Atlético estava em situação financeira difícil, aumentou a dívida, foi vendido, tem agora novos controladores que são milionários, bilionários, nem sei quantificar a quantidade de dinheiro que os 4 R's têm lá, bastante, enfim. E, aliás, saúde, hein? Deus abençoe, continue tendo Quatro mais. é Cara, e como é que fica o torcedor nessa coisa, hein? Porque, aproveitando a nossa conversa do primeiro bloco, né, do primeiro tema, o torcedor do Botafogo foi para o céu. Mas agora ele está indo para onde? Não tem nem treinador o time, cara. Conta para nós. Não, não, vamos por partes. É claro que são dois pontos diferentes. O caso hoje da semana é o caso do Cruzeiro, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro, a gente sabe que tem o dono do Cruzeiro alavancando as contas do Cruzeiro para fazer um investimento inicial pesado e colocar 8 reforços nesse momento para colocar o Cruzeiro em condição de brigar pelo título. Hoje, o Cruzeiro vai cruzeirar? Não, o Cruzeiro não vai cruzeirar, porque ele pode lourençar, pode quebrar é o BH Supermercados, é o Pedro Lourenço. O Cruzeiro pode quebrar, claro que pode quebrar. Mas estamos falando de um investimento que a gente está vendo que vem do empresário, no mega empresário, que pode ser irresponsável e quebrar o clube. Eu estava fazendo uma conta aqui, que não é uma conta absolutamente precisa, né? Eu só fui buscar lá em 2013, que foi um ano marcante para o Atlético, porque o Atlético ganhou a Libertadores. O Atlético tinha uma receita de 227 milhões de reais. Hoje ele tem uma receita de 667 milhões de reais. Ele não triplicou, mas grosso modo triplicou a receita, mas tem clubes nesse período que quintuplicaram a receita, no caso do Flamengo. Então tem um problema de receita do Atlético. A dívida saltou de 467 milhões, na verdade a dívida do Atlético já era de 800 milhões. Mas é que a dívida ali não incluía a dívida fiscal, provavelmente, por isso eu achei 467 milhões, mas era de 800 milhões em 2013. Então o Atlético arrecadava R$1 para cada R$4 de dívida. Hoje ele arrecada com 667 milhões e 1 bilhão e 400 de dívida, ele arrecada R$2,10 para cada real de dívida. Não, ao contrário. Ele arrecada R$1 para cada R$2,10 de dívida. O que continua sendo muito ruim. Mas incrivelmente é melhor do que 10 anos atrás. Ele ganhou o patrimônio da Arena. Ele tem mais patrimônio, mas não é bom. Aliás, muita gente no mercado diz que a situação do Atlético é insolúvel. Mas o Atlético tem uma situação que é de um aporte necessário. E aí há uma vantagem que a SAF tem, que é, por exemplo, você dizer, vou vender aqui 20% das minhas ações e vou conseguir um investidor americano que vai chegar aqui. Mas ele vai chegar aqui e ele tem que controlar isso aqui. Não vai botar dinheiro aqui para quê? Para comprar dívida? Não faz sentido. Mas ele pode conseguir vender o Atlético por um valor que tem alguém que chega aqui e põe um aporte, um árabe maluco, e resolve comprar o clube. Não era para estar como está. E a grande acusação que se faz aos Menin é que os Menin foram subindo dívida, e falaram assim, agora tem que comprar. Aí foram lá e compraram. Só que não solucionou a conta do Atlético. Eu acho até que a situação do Atlético parece um pouco melhor do que era há 10 anos, por essa conta preliminar que eu fiz aqui. Mas não é boa. Olha, Se você arrecada R$1 para cada R$2,10, você deve. Eu achei aqui um post, quando o Alexandre Calil acabou a gestão dele, eu fui fazer um post sobre a dívida do Atlético, o crescimento na gestão dele, né? E aí o Calil, ao contrário dos Menin, ele sempre atendia daquele jeito dele, né?
aquela conversa que eu particularmente gosto, assim, que é um confronto, mas é um debate de ideias ali, não tem um desrespeito, né? E aí eu olhei o número aqui que eu publiquei na época, era 360 milhões ao final da gestão dele, da dívida líquida. Isso teria que corrigir pela inflação, que eu não vou conseguir fazer de cabeça aqui, mas em 2015. Não dá para comparar com essa, porque você tem que fazer uma correção pela inflação. Também teve um crescimento durante o período do Calil, ali de 200 e tantos até 350. Sempre é um problema muito grande do Atlético, eterno. Assim, não é uma coisa dos menin, né? A questão é que quando eles tiveram dinheiro para investir, eles podiam ter resolvido esse problema. Em vez disso, eles preferiram ganhar a Copa do Brasil e o Brasileiro em 2021. Quando não Foi era essa a opção. Quando não era SAF. Então, não estou dizendo que a culpa da dívida histórica é só dos menin, porque já tinha muita dívida bancária também, mas eles aumentaram mais a dívida para investir e ganhar um título quando eles poderiam ter resolvido a questão, e hoje você tem um Atlético saudável, que aí teria uma receita de 600 milhões que fosse, já com uma arena, mas sem essa pedra nas costas para ter que carregar. Então eu acho que o equívoco foi mais aí, não quer dizer que eles sejam responsáveis por todos os erros. Eu acho que teve uma gestão já há muito tempo do Atlético, acho que já desde, sei lá, 20 anos, que é perdulária, né? De você usar, gasta demais, gasta além do clube. Eu vou pedir para o nosso craque. Fala, PVC. Desculpa. Desde os anos 80. O Atlético, o Botafogo e o Flamengo eram, quando a gente fechou a década de 2000, 2009, 2010, eram as 3 grandes dívidas fiscais do futebol brasileiro. A do Flamengo era maior. Acho que o Botafogo era a segunda e o Atlético veio na sequência. Era o Botafogo ou o Atlético ali como o segundo. Hoje em dia a maior é do Corinthians, disparado. Eu vou pedir para o Rubens Lisboa colocar na tela de novo os números, porque eu tenho um número ali que me chamou muito a atenção. Obrigado, querido. Aí, ó. Débito com o banco, né? 502 milhões de reais. A gente tem aqui, eu tenho a pretensão de propor ao PVC e o Rodrigo Matos um caminho para a solução, porque muita gente reclama dos jornalistas, você só fala, só fica falando, e não propõe solução, Então aqui, ó, vamos lá. Seria um FDIC, um fundo para liquidar esses 500 milhões e ir alongando a dívida e recebendo aos poucos, pode até estar atrelado à operação da Arena, quer dizer, você divide ali um pouco a tua dívida, pega um dinheiro, um aporte, faz um bem bolado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Para ter um respiro. Essa é uma solução plausível, aceitável, Rodrigo PVC? A solução sempre não, eu acho que gastar menos do que arrecada, o Atlético até talvez esteja caminhando, acho que vai ter que cortar mais, mas talvez até esteja caminhando para isso, porque conteve as despesas, já não está naquela coisa do que estava em 2020, 2021. Mas eu acho que vai precisar de uma injeção de dinheiro, e aí você pode discutir injeção de capital direta feita pelo dono, essa é uma perspectiva, né? Outra, você vai criar uma debênture ali para você alongar a dívida, ou uma FDIC, como você falou. Alguma coisa vai ter que ser feito, mas que pegue todo o débito bancário, porque só a renegociação e o pagamento deles a gente já está vendo que não está funcionando. Porque tem muito juro, né? É muito juro de dívida. E a operação da Arena teria que separar, né? Alguma coisa assim, ó, você pega toda a receita da Arena, ó, o clube não pode contar aqui, eventualmente, com bilheteria, porque isso aqui, eu não sei, eu precisaria fazer a conta exatamente do que é a receita da Arena hoje, que em relação ao que tem que pagar de parcelas do CRI, né, relacionado à Arena da MRV. Mas seria separar e usar o dinheiro do estádio para pagar o estádio, se sobrar alguma coisa, vai para o clube, ó. São alternativas aí que a gente tem aprendido, né, nos últimos anos com os clubes brasileiros. Gastar menos. Fala, Rodrigo. Não, é que assim, por exemplo, a gente falou do Cruzeiro aqui. Uma solução do Cruzeiro foi a recuperação judicial, né? O Cruzeiro foi para essa coisa da recuperação judicial, botou a associação como recuperação judicial, e por isso que ele pegou uma dívida que era com fornecedores geral, sei lá, que era 600, 700 milhões, e isso ele está pagando ali de uma forma parcelada. Você pode até discutir se é justo com os credores, mas é um método utilizado por várias empresas no Brasil. Talvez fosse
Eu não sei se dá para fazer isso com dívida bancária. Eu admito aqui minha ignorância nesse ponto. É uma dívida mais difícil de fazer. Mas eu vi que Acho que dívida bancária você consegue renegociar também, como a gente faz, né? eu sei que o Vocês CEO não, mas eu do fiz muitas vezes. Atlético, o CEO do Atlético, Bruno Musi, que apresentou esses números, né? A gente está falando, ele apresentou ontem esses números, e isso aqui vai um elogio depois de todas as críticas que a gente fez ao Atlético, que apresentou as contas inteiras de forma, pelo menos uma parte, né? Ainda não são as contas auditadas e tal, mas pelo menos os números no fim do ano. Mas ele descartou a questão da recuperação judicial.